TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, onde você sempre tem a palavra do Senhor, tem louvores, mensagens de edificação, para que nós possamos crescer espiritualmente. E aqui no programa Janela do Céu, sempre entrevistas e testemunhos de vários irmãos que experienciaram essa palavra, experienciaram Cristo retirando as enfermidades, Cristo curando, Cristo libertando e restaurando as famílias. Isso é maravilhoso, porque sabemos que não há dinheiro, não há posição social, não há nada, não há profissão que nos dê essas coisas, né? Somente Jesus pode nos dar a vida e a vida em abundância. Então hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Márcia Scherer, que está em Caxias do Sul, né? Mas que é natural de Cachoeira do Sul e que vai compartilhar um pouquinho das suas experiências de vida, com tudo que ela já passou com o Senhor, que realmente é muito interessante. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Boa noite a todos. Eu glorifico o Senhor pela oportunidade de estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor fez, né? E tem feito, né? Que o trabalhar do Senhor, ele se renova a cada dia nas nossas vidas, né? E espero cooperar com os irmãos, né? Que os irmãos sejam edificados com as experiências que o Senhor tem trazido, né? Sobre as nossas vidas, amém? Amém. Então, como foi que Cristo entrou no teu coração, na tua vida? Como foi esse início da tua caminhada com Jesus? Amém. Nós já viemos, assim, de uma longa caminhada com o Senhor, né? Nós chegamos na vida da igreja no ano de 97, de vidas atribuladas, né? Eu creio assim que o Senhor, ele nos chamou. Na verdade, a gente nem sabia que havia tribulações na nossa vida, né? Porque tínhamos um casamento com dificuldades, mas o Senhor nos chamou através de um primo do meu marido, né? Para participar de uma reunião, né, da Adonep na época. Vocês nem sabiam do que se tratava muito. Não sabíamos nada. Mas na verdade, assim, ó, eu hoje eu entendo que o Senhor, ele já, dentro do meu coração, ele já tinha um chamado, né? Porque eu sempre tive o desejo no meu coração, assim, de buscar algo do Senhor. Eu lembro que quando nós casamos, nós tivemos que fazer um curso no local onde nós estávamos, né? E aquilo era algo assim que me chamava muito a atenção e eu tive desejo no meu coração de retornar e dar continuidade. Mas eu creio que eu glorifico o Senhor porque o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Porque Deus, eu creio, olhou para o meu coração e viu que eu tinha o desejo de buscar Ele. Mas Ele queria que eu estivesse no local certo. Amém? Mas eu nunca retornei naquele local. E quando o Senhor nos chamou, na época, foi algo assim maravilhoso. Foi algo assim que preencheu aquele vazio que eu tinha no meu coração de buscar o Senhor, né? Porque isso já no ano de 97 já está completando 20 anos, né? E eu glorifico o Senhor porque eu sempre disse assim que senti no meu coração que a igreja, ela era a minha vida, ela é a minha vida, sempre foi tudo, né? E eu nunca senti o desejo de sair porque eu encontrei aqui aquilo que faltava dentro de mim, faltava no meu coração. E foi maravilhoso e eu glorifico o Senhor e eu peço ao Senhor que o Senhor nunca permita que eu me afaste, que Ele nunca permita que eu deixe essa busca, né, do Senhor, porque o Senhor, Ele tem se renovado dentro do nosso coração, no meu coração, assim, de dia em dia, com vida, né, com transformação. Cada vez que eu leio um material, cada vez que eu busco a palavra, cada vez que eu participo de algo da vida da igreja, eu vejo assim o quanto o Senhor se renova, o quanto Ele acrescenta e o quanto Ele tem mais ainda para nos acrescentar em vida. Amém? Com certeza, né? O Senhor, Ele dá o sentido para nossa vida, né? Porque como homem natural, nós não temos sentido, não temos o porquê de viver apenas
Comemos, dormimos, vivemos, mas sem nenhum propósito. E quando o Senhor entra na nossa vida, Ele cumpre, traz esse propósito para nós vivermos uma vida em abundância. E nesse momento que você aceitou o Senhor, como foi receber a palavra e ver essas transformações, essa mudança dentro do teu coração? Com certeza, como mãe, como esposa, várias coisas mudaram, né? Com certeza, muitas coisas mudaram. Porque, na verdade, quando a gente não conhece o Senhor, quando a gente não conhece a palavra, que era o meu caso, porque a gente veio bem cru, né? A gente vive em caminhos muito errantes, né? E ali a gente começou a conhecer, a gente começou a ter a comunhão com os irmãos, ter a comunhão com a igreja, e o Senhor foi descortinando todos os enganos do nosso coração, porque na verdade a gente vem cego, totalmente cego, né? E ali o Senhor, Ele vai abrindo os nossos olhos e vai nos mostrando os caminhos errantes que a gente vive, e o Senhor vai nos... É como assim... a palavra nos diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés, né? Então, ela vai nos guiando, né? Pelo caminho do Senhor, pela vontade do Senhor. O Senhor vai nos dizendo, não vai por ali, porque ali vai ser mal, vai por aqui. E tem sido uma bênção, porque cada dia o Senhor tem trazido algo novo, né? Cada dia com o Senhor é uma nova experiência. E eu vejo, sim, que nós precisamos realmente abrir realmente o coração, porque o Senhor, ele sempre vai ter algo novo para nos mostrar, para nos orientar, porque a tendência da nossa carne, da nossa vontade, da nossa alma é sempre nos desviar do Senhor, né? Mas o Senhor, ele quer que a gente busque a sua palavra e nos conduza pelos caminhos verdadeiros, né, que nos levam à vida, porque o mundo, ele sempre tem novidades para nos seduzir, né? Mas eu vejo assim que cada dia o Senhor, eu sinto isso em mim, que Ele tem nos tirado esse desejo de buscar as coisas do mundo. Ele tem nos despertado, aberto os nossos olhos para cada vez nos alimentar mais do Senhor. Porque os dias são maus. A gente tem visto assim, o quanto os dias são maus e o quanto nós precisamos nos alimentar mais e mais do Senhor. Porque as seduções do mundo são muitas, né? E eu vejo assim, que são momentos difíceis, mas o Senhor, Ele tem dispensado uma graça maior e nos seduzido cada vez mais através dos seus materiais, através da TV Menorá, através das ministrações ao vivo, que isso assim, é algo que eu vejo que é um alimento riquíssimo, que é algo assim, que tem nos mantido, nos sustentado, né, a cada dia, porque ali o Senhor tem dispensado um pão vivo, irmãos, que não existe em lugar nenhum, né, não existe. E eu vejo assim o quanto nós precisamos cada vez mais nos agarrar com unhas e dentes a esse manancial que Deus tem dispensado, né? Essa semana, alguns dias atrás, nós passamos por uma experiência. Minha filha teve um problema de saúde e nós fomos parar no hospital, né? Ficamos 10 dias no hospital e estava muito difícil ficar lá. E eu, quando fui fazer as nossas malas, assim, eu coloquei muito material para dentro, né? E eu vejo assim, e a minha filha, ela foi fazer um exame e aquilo assim, foi muito espiritual o que aconteceu com ela. Ela teve que entrar para dentro de um tubo e aquilo ali deu um pânico nela, né? E aí, assim, ela clamou muito o Senhor e eu vi, assim, a mão de Deus, eu vi o Senhor rompendo no coração dela com coisas que o Senhor precisava tratar. Porque, na verdade, o Senhor, Ele faz do limão, Ele faz uma limonada. A gente está lá dentro de um hospital, né? E a gente pensa assim, ai, Senhor, mas por que, Senhor? Isso é injusto, por que eu estou deixando de trabalhar, eu estou deixando de estar na comunhão, eu estou deixando de buscar o Senhor, né? Eu estou deixando de fazer tantas coisas. Mas o Senhor, Ele tem trabalhado muito mais naquele momento que Ele queria que a gente estivesse ali. E eu vejo assim, aqui eu e a minha filha, a gente começou a comer muito dos materiais,
muito, muito. E Deus começou a falar, e Deus começou a trazer experiências, irmãos, assim, dentro daquele hospital que a gente não imaginaria. Se a gente estivesse em casa, né, a gente não teria tido. Então eu vejo assim, ó, quão grandiosa é essa caminhada, essa vida com o Senhor, o quanto o Senhor tem dispensado, mas basta a gente abrir o coração e entender que as coisas não são como eu quero. As coisas não são como eu determinei que hoje eu vou levantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Não, a nossa vida não pertence mais a nós. A nossa vida pertence ao Senhor e é como Ele determinou. E é como Ele tem determinado e feito na nossa vida. E eu vejo assim, ó, o quanto Deus falou com a minha filha aquele dia. E ela dizia assim, ó, mãe, hoje eu entendo o que tu me falava. E eu não queria entender, sabe? Porque eu tive síndrome do pânico e glória a Deus, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor me libertou por completo. E eu compartilhava com ela sensações, situações, e que muitas vezes ela achava que não eram reais, que não era assim. E o Senhor permitiu ela sentir na pele, na carne, aquele momento, e ela dizia assim, mãe, hoje eu entendo o que tu tá me dizendo, o que tu me falava. Quando eu estava dentro daquele aparelho, o que eu só lembrava, ela dizia que daquilo, das sensações que eu sentia, né? E ela viu o quanto era espiritual, o quanto Deus precisou aquele mover para que ela entendesse, para que ela visse que era real, né? E até uns dias antes, a gente compartilhava e a gente sentia assim que a apostasia estava querendo se aproximar dela. E a gente dizia, filha, faz assim, faz assado, com os materiais, coisa e tal. E aí, naquele momento, o Senhor revelou para ela o quanto era real aquilo que nós ministrávamos para ela. E o quanto ela precisava cada vez mais se alimentar dos materiais, se alimentar do Senhor, né? Porque eu glorifico o Senhor, assim, pela vida dela, porque eu vejo o quão importante é aquele versículo que fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar e ele não vai se desviar. Porque a Marli, ela chegou na vida da igreja com 1 ano e meio, né? E ela sempre recebeu palavra do Senhor, sempre, nunca deixamos de levar o alimento, de participar da comunhão do corpo, amém? E chegou uma idade, uma fase da vida dela. Vou interromper um pouquinho, isso é muito interessante, porque às vezes as mães não querem trazer os seus filhos porque vão incomodar, ou porque eles não prestam atenção, como que a criança vai ouvir a mensagem, não entende nada, só que é o contrário, né? Não importa se a criança é pequena, se ela vai fazer bagunça, ou o que for, né? Se ela é bebê, é capaz que com 3, 4 anos ela vai entender o que está sendo ministrado, eles recebem, eles entendem, né? Então, você que é mãe, pai, ou você cuida, né, de uma criança responsável, traga seus filhos para a casa do Senhor, né? Não separa eles da comunhão. Desde pequeno eles já têm que entender que ele é um lugar onde Jesus vai falar, né? Traz uns desenhinhos, ele fica ali desenhando, né? Então a gente não pode deixar os filhos sem isso, né? Tem que trazer sempre, que nem a Marli, né? Sempre pequenininha, mas sempre participando. Amém. Então, a gente começou na vida da igreja com 1 ano e meio, né? E assim, ó, nunca nós deixávamos de trazer ela, né? Até porque, assim, no decorrer dos anos, a gente via que ela estava ali brincando, mas ela estava atenta ao que ela estava recebendo. E ela compartilhava com a gente, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, quando ela cresceu, ela sempre esteve envolvida com as coisas da igreja, com os irmãos da igreja, né? Só que chegou um momento da adolescência dela que ela quis conhecer o mundo, né? Então, assim, ó, eu creio assim, que isso é uma experiência que a gente deve entender que é o tempo, né? Mas a gente sempre trouxe muito o alimento para ela. E a gente nunca disse não. Quer conhecer, tu vai conhecer, né? Mas eu vejo assim, ó, que o Senhor, ele tem o controle de todas as situações, né, do coração.
chegou uma época, tipo 14 anos, 15 anos, que ela dizia assim: ah, não, eu vou ficar em casa. E o pai dizia: não, tu não vai ficar em casa, tu vai para a igreja, né? E ela dizia: ah, mas tu não pode me obrigar. O pai dizia: não, tu tem toda a liberdade de fazer o que tu quiser, mas tu vai para a igreja, né? Então, exercer a autoridade de pai, exercer a autoridade de mãe, né? Isso é muito importante, porque nós precisamos seduzir os nossos filhos com as coisas do Senhor. Porque o mundo, irmãos, assim, ó, ele tem assim, ó, milhares, inúmeras... A tecnologia de Satanás, o objetivo dele é seduzir o jovem à perdição, né? Então, assim, ó, nós precisamos incutir os nossos filhos na vida da igreja, na comunhão, nesse convívio do Senhor, e ele não vai se desviar, né? Eu digo pelo que eu vejo, assim, na minha casa com os meus filhos. Hoje eu tenho o Samuel com 10 anos. Eu também tentei uma vez só e desisti. Eu também disse: hoje eu não vou. Um dia eu tive coragem e disse: hoje eu não vou. E meu pai disse: por que tu não vai? E eu não tinha motivo. Eu disse: ah, porque eu não quero. Eu disse: isso não é motivo. Por que tu não quer ir? Ah, porque eu não quero. E aí ele disse: sim, isso não é motivo. Me dá um motivo para ti não ir na igreja. E eu não tinha motivo, né? Então eu acabei indo. Só tive uma vez que eu tentei dizer que eu não ia. E aí meu pai disse: não, tu vai sim, é assim que tem que ser, né? Quer fazer outras coisas, mas tem que ir na igreja, né? Porque a palavra uma hora vai romper e vai vencer as trevas, né? Que querem tomar conta. Amém. E aí ela sempre ia, né? Mesmo sem vontade. E ela sempre chegava e dizia assim: ai, mãe, foi uma bênção, sabe? Eu voltei renovada, mesmo contrariada, né? E o Samuel hoje não é diferente. Ele vai fazer 11 anos e tem momentos que ele não quer ir. Ele tá naquela fase que ele quer ficar em casa. Não, tu vai ficar fazendo o que em casa? Vamos para a igreja. E é uma bênção. Outra coisa, assim, que a gente sempre envolveu eles muito com o louvor, né? Isso é algo, assim, ó, que é uma estratégia maravilhosa, assim, que o Senhor trouxe, eu creio, para os jovens, né? Que isso envolve muito e arraiga eles na vida da igreja, né? Porque o louvor, ele é palavra. No momento que eles estão ensaiando, que eles estão louvando, eles estão se alimentando, né, da palavra. E uma coisa muito importante, assim, ó, irmãos, palavra dentro de casa 24 horas por dia. 24 horas. E lá em casa é literalmente 24 horas por dia. Ou é o YouTube, ou é a TV aberta, ou é a TV paga. E assim, ó, o Samuel, o ano passado, eu sempre compartilho, ele tentou entrar numa fase muito rebelde. E a gente ficou assim se olhando: meu Deus, e agora? O que a gente faz? Né? E aí o que aconteceu, irmãos? O Senhor me iluminou assim, ó, que havia um material para criança, né? E o que eu fiz? Como ele recebe a palavra durante o dia, né, em casa, coloca um DVD lá no quarto dele. Ele tinha já a TV com o DVD lá no quarto, mas para assistir desenho, coisas assim, coisas que não edificavam. O Senhor me iluminou, coloca palavra, né? Porque na verdade, assim, irmãos, algo que o Senhor me iluminou, assim, muito, nos trouxe essa realidade. Videogame, desenho. Irmãos, pesquisa, vai a origem, vai para o Google, irmãos, e pesquisa. Irmãos, eu creio assim, ó, eu digo assim, um compartilhar de mãe, sabe? O que tem de Satanás naqueles desenhos, irmãos, aqueles desenhos que tu põe teu filho direto ali sentado, mas tá intertido, não tá incomodando, tá no desenho, é ingênuo aquele desenho, irmãos, não é. As músicas que tem naqueles desenhos, as músicas que tem naquele videogame, irmãos, aquilo entra na mente. Eu digo assim, ó, para os irmãos, por experiência própria, como eu tive síndrome do pânico, e eu senti aqueles espíritos me rondando, irmãos, e assim, ó, e eu digo assim para vocês que quando o meu filho, ele botava o videogame ou os desenhos, eu sentia naquelas músicas que eram liberadas as mesmas sensações de pânico. E foi ali que o Senhor me tocou para ir pesquisar a respeito disso. Irmãos, assim, ó, é algo muito diabólico. É muito diabólico, sabe? E aí assim, ó, não tem violência nos joguinhos.
né? Não tem violência, não tem morte. Aí tu coloca o teu filho lá na frente de um Minecraft, que é um joguinho muito ingênuo, que é montar pecinhas. Irmãos, vocês não têm noção, assim, a pesquisa no Google, o que fala sobre o Minecraft? Aquelas músicas que são liberadas, irmãos, é algo muito diabólico. E aquilo ali vai incutindo na mente do teu filho. E aquilo ali, ó, ele vai se tu começar a observar, irmãos, as reações, as atitudes do teu filho mudarem, começa a analisar o que ele está se alimentando. E aí, quando eu comecei a observar isso, irmãos, o Senhor me trouxe, né, que eu deveria colocar o alimento específico para a criança, para ele, né? Aí eu coloquei durante a noite, quando ele ia dormir, o CD do departamento infantil. Irmãos, assim, ó, foi algo incrível. O que a mudança do comportamento do Samuel, sabe? E assim, ó, tirei o jogo, sabe? Totalmente, a gente tirou, a gente vigia o que ele se alimenta na internet, a gente tá sempre vigiando, né? Porque às vezes tu olha assim, ó, é algo muito ingênuo, é algo muito... não tem maldade. Mas, irmão, Satanás, ele age assim, ó, qualquer brechinha, qualquer espacinho, ele tá... O mal, ele está escondido no bem, né? Exatamente. Ele, qualquer coisinha assim, é um desenho ingênuo, não é. A gente precisa vigiar, a gente precisa... é algo assim, ó, que eu fico com o coração na mão cada vez que eu deixo o Samuel na escola. Porque eu peço, Senhor, cobre ele com teu sangue, Senhor. Coloca filtros de sangue, de fogo sobre os olhos, sobre os ouvidos, para que ele não venha absorver as trevas, irmãos. Porque assim, tudo a gente tem que vigiar com os nossos filhos, porque nós precisamos entregar os nossos filhos prontos para o Senhor. Né? É uma responsabilidade nossa. E como eu estava compartilhando a respeito da Marli, ela foi conhecer o mundo, né? Mas, irmãos, essa é uma obra do Senhor. Porque não cabe a nós, assim, ó, por tudo aquilo que é proibido, ele é sedutor. Chama atenção. E até outro dia eu ouvi o testemunho do irmãozinho que ele falava, né? Que a gente fica espiando o Egito, né? E aquilo é muito sedutor. E eu glorifico o Senhor. Eu orava muito. Quando ela saía, eu orava muito, assim, ó. O Senhor sabe o coração de uma mãe, né? E eu digo para os irmãos, assim, ó, que tem filhos menores, na pré-adolescência já orem, já comecem a entregar os filhos para o Senhor. Mas eu vejo, assim, que foi um período muito pequeno, assim, né? Aos meus olhos naturais, né? Foi 1 ano, 2 anos que o Senhor permitiu. Mas o Senhor falou com a Marli. E o Senhor disse para ela que lá não tinha nada que edificasse ela. E o Senhor, ele moveu arranjos no coração dela. E o Senhor convenceu ela, né? Não foi nada por força, não foi nada por violência, né? E o Senhor convenceu ela que ela é do Senhor e que o mundo não pertence, não tem nada de bom. Eu vejo assim que ela enfrentou uma barreira muito grande com as amizades. Mas agora tu não vai, tu só quer saber de igreja, coisa e tal. Mas foi uma opção dela. E o Senhor deu suporte, né, para ela enfrentar, para ela, deu sabedoria para ela dizer não para as trevas, né. Isso é muito interessante, né, para todas as mães que criaram seus filhos na igreja e hoje tem aquela idade, né, que eles precisam optar, que eles não são mais levados até... Chega uma idade que eles precisam, eles decidir o que eles querem para sua vida, né? Não mais ser induzido pelo pai, pela mãe, mas eles precisam ter a própria experiência espiritual com Cristo, com a igreja. Então todos, a maioria, né, passa por essa oscilação, por esse período assim meio de trevas, né? Onde nós temos que... onde os jovens têm que se decidir o que eles vão viver, né? O que eles querem para suas vidas. Mas você, como mãe que hoje passa por isso, joelho no chão, né? É só orar, clamar que Deus, ele cumpre a sua promessa. Então, se você levou o ensinamento, né? Eles têm o conteúdo dentro deles. Vai chegar um momento que Deus vai puxar aquilo e vai trabalhar. E também se não
não estarem na igreja, né, não pôde ensinar o teu filho no caminho do Senhor, é só orar também que o Senhor, por misericórdia, Ele traz, né? Então tem que perseverar. Isso que foi compartilhado aqui é muito interessante, porque até é um assunto que muitos até julgam polêmico sobre o que as crianças estão assistindo e vendo na TV, seja nos games, seja... Isso precisa ser observado pelos pais, né? Porque os pais é que são responsáveis, não é a igreja. O pai e a mãe é responsável pela criança, o que ela está assistindo, o que ela está vendo. E aquilo parece, como a irmã falou, parece que é ingênuo. Como eu não vou deixar meu filho jogar um joguinho no computador, né, ou no tablet ali. Mas se a gente for pesquisar e ver, aquilo ali pode trazer muito malefício, né, para aquela criança. Então, invista no teu filho, invista na tua filha. As coisas do mundo... Não adianta só pensar em trabalhar, só pensar em arrumar casa, só pensar em outras coisas. E invista naquilo que o Senhor te deu, né? Como mãe, invista no teu filho para que ele siga o Senhor, né? Então nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.